rapaziada, óbvio que o dia após uma derrota dura como foi ontem no Clássico Grenal é o dia de lamber as feridas, pensar e ainda repercutir o que foi o jogo de ontem à noite na Arena, mas tem algumas questões que a gente precisa falar aqui, tá? Que passam sobre o discurso do Inter depois da bola rolar nesse jogo de ida da final do Gauchão, principalmente relacionados à arbitragem do Anderson Daronco e o árbitro de vídeo Daniel Nobre Bins, porque tem um absurdo nessa história que eu quero contar para vocês, e também reclamações do vestiário dos jogadores do Internacional em relação à postura do Grêmio depois dos 3-0 no clássico de ontem. A gente vai falar sobre tudo isso nesse conteúdo a partir de agora. Antes eu peço para tu deixar o teu like nesse conteúdo, ativar o sininho das notificações e, óbvio, se inscrever aqui no canal Lucas Dias Repórter todos os dias do ano, pelo menos 2 vezes ao dia, às vezes 3, às vezes 4, dependendo da movimentação do Internacional. A gente está aqui todos os dias, então, mais de uma vez ao dia, atualizando vocês das principais informações do Inter, tá? Então aproveita para deixar esse like, se inscrever, ativar o sininho, e esse conteúdo sempre tem o apoio da KTO, né, que é a minha casa de apostas, e pode ser a sua também, né? Entra aqui no link que está no primeiro comentário fixado, te registra lá na KTO e vai dar uma brincada. Tem muitos jogos aí durante a semana, tem o jogo de volta no domingo, já vai ter odds abertas lá na KTO, outras partidas também, outras decisões de estaduais para tu brincar lá na KTO com chance extra, tá? Chance extra lá da KTO, mesmo se tu errar o teu palpite, mas montar uma odd de pelo menos 1,80, a partir de 1,80 para cima, tu vai receber uma chance extra de até R$25 para seguir brincando lá na KTO, então aproveita, tá? Bom, gente, eu quero começar ainda na repercussão do clássico. O principal tópico que o Inter apontou no seu vestiário foi em relação à arbitragem. A gente ouviu a coletiva do técnico Paulo Pesolano, muitas reclamações, a gente viu o Fabinho Soldado também reclamando com o Anderson Daronco ali na saída para os vestiários no intervalo do jogo. O pós-jogo do Inter e o vestiário do Inter foi muito focado aí nessa questão de arbitragem e reclamações do Inter, principalmente envolvendo o lance de possível expulsão do Arthur, volante do Grêmio, quando o jogo ainda estava 0-0, numa bola em que ele finaliza para o gol, ganha o rebote e aí depois ele tem ali a trombada com o Borré, acaba deixando o cotovelo no rosto do colombiano, que reclamou muito ao longo do jogo, muito por conta desse lance, e o Inter pedia a expulsão do Arthur naquele lance, alegando que ele foi para agredir o Borré, conseguiu a agressão e o lance nem revisado foi, o Daronco não foi chamado ao monitor para revisar esse lance. Eu estou aqui na minha frente com o site da federação, aliás, é o site da Comissão Estadual de Árbitros de Futebol, onde são divulgados os áudios do VAR de lances do Campeonato Gaúcho. Vou dar agora o F5, 2h15 da tarde, nada do áudio do VAR desse lance e de nenhum outro lance polêmico do Clássico Grenal de ontem, tá? A informação que a gente tem é de que o Inter vai solicitar ainda hoje, eu acho que já está atrasado, tinha que ter feito isso ontem à noite, mas que o Inter vai solicitar ainda hoje os áudios do VAR referentes ao Clássico Grenal de ontem na Arena, tá? O Inter vai na federação, vai pedir esses áudios, o Inter tá bem incomodado em relação à arbitragem do Anderson Daronco, e isso obviamente já tensiona a arbitragem do Rafael Klein para o jogo do Beira-Rio no próximo domingo, tá? Mas o Inter tá bem incomodado e a gente pôde perceber no vestiário colorado. Mas o Inter também está incomodado por outro motivo, tá? E aí eu me refiro ao grupo de jogadores do Internacional. Há um entendimento, e a informação que eu tenho é que isso foi falado no vestiário do Inter pela direção, pelo grupo de jogadores e pelo técnico Paulo Pesolano e sua comissão técnica, sobre as atitudes dos jogadores do Grêmio após os 3-0 ontem, ainda dentro de campo. Óbvio, tem um contexto da torcida gritando olé quando o Grêmio trocava passes, mas o Inter tem um entendimento de que apareceu uma soberba por parte do elenco do Grêmio, dos jogadores que estavam dentro de campo depois do terceiro gol. Com toquinhos pro lado, toquinho de letra, tentativa de dribles que não aconteceriam se o jogo tivesse empatado, ou o Grêmio ganhando por 1-0, 2-1, enfim.
e os jogadores do Inter ficaram bem incomodados com isso. O Alan Patrick, inclusive, falou sobre esse episódio depois da partida na zona mista da Arena, dizendo que teve uma certa soberba dos jogadores do Grêmio a partir do terceiro gol. E isso foi falado, se frisou o lance do Amuso, que ele dá um toque de letra para a área do Inter, estava na ponta esquerda, né? Foi para a linha de fundo, deu um toque de letra para o meio da área e o Félix Torres rebateu. O Inter ali também frisa esse lance e alguns pontuais no segundo tempo do jogo em que os jogadores do Inter também ficaram muito incomodados, tá? E os relatos que a gente tem é de que o vestiário do Inter não aceitou bem isso, e não só a arbitragem, também essas atitudes de jogadores do Grêmio, mas o resultado como um todo, perante também ao seu torcedor que estava lá em menor número, em 2.000 colorados na Arena. O vestiário do Inter está bem revoltado. Então, não só com essas questões de arbitragem, da possível soberba dos jogadores e do time do Grêmio, mas também com raiva, querendo remobilizar de uma vez. O Pesolano falou sobre isso na sua entrevista coletiva, que por ele já jogava na hora ali. Ele até diz, eu queria jogar agora esse segundo jogo, mas tem a semana inteira, eu vou ficar pensando somente nessa partida. Então dá para ver uma revolta muito grande do vestiário do Inter. Claro, a revolta tem que aparecer em campo também no domingo, né? Não adianta nada serem palavras ao vento colocadas ontem depois do jogo e durante a semana. A gente tem que ver isso dentro de campo no Beira-Rio no próximo domingo, claro, sem passar do limite, sem violência, mas de um Inter revoltado, remobilizado durante a semana e muito remobilizado para tentar fazer o impossível. E se não fazer o impossível, pelo menos ter uma atuação digna, uma vitória que seria mais uma no Clássico Grenal na temporada, mas a gente vê aí uma revolta e uma incomodação no vestiário do Inter depois do Grenal de ontem. Deixa tua opinião aqui nos comentários e não esquece de deixar o teu like no vídeo, te inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Eu volto à noite aqui pra gente repercutir mais das informações do dia do Inter, tá certo? Um grande beijo, um abraço e até a próxima.